E parece que o companheiro Palocci teve suas preces ouvidas, viu? Porque numa canetada, a ministra Dias Toffoli anulou todos os processos contra o ex-ministro dos governos Dilma e Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Ele conseguiu. Palocci foi preso em 2016, foi condenado em junho de 2017 por corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação a 18 anos de prisão foi reduzida depois de um acordo de delação premiada com a força-tarefa da Operação Lava Jato, e aí foram 2 anos em regime fechado, até que em 2019 ele passou para a prisão domiciliar, mas agora está livre de todas as acusações. O Palocci era, gente, um réu confesso. Em interrogatório, tipo aquele que o Cid estava, ele disse que tinha um, abre aspas, pacto de sangue, fecha aspas, entre Lula e o empresário Emílio Odebrecht, patriarca da empreiteira Odebrecht. O valor das propinas era de mais de 300 milhões de reais. A defesa do ex-ministro alega que ele foi pressionado a assinar aquela delação. E é, curiosamente, o mesmo argumento que hoje é usado por bolsonaristas para dizer que o Mauro Cid foi pressionado a confessar coisas que nunca aconteceram. É só para vocês verem como é que a história, por vezes, se repete, não é mesmo? Que é o que a gente estava falando, né? E também a Lava Jato não melou ineditamente, né? Teve Satyagraha antes, aqui a gente tem um histórico. Museu de grandes novidades. É isso. E quem não se cansa de pedir esclarecimentos é o ministro Flávio Dino. Pobre do Flávio Dino. Mais um episódio do cabo de guerra entre ele e o Congresso Nacional. E a gente sabe que, apesar do Dino ser bem forte, no Congresso são 513 puxando a corda, né? Fica um pouco desnivelado o negócio. Essa semana o Dino determinou que a Controladoria Geral da União, não confundir com Procuradoria Geral da União, faça uma auditoria sobre emendas parlamentares que foram liberadas sem a apresentação de um plano que explicasse como os recursos seriam usados. Seriam 644 emendas que somavam juntas 470 milhões de reais. A CGU vai ter 60 dias para apurar por que esse detalhamento não foi apresentado. E não para por aí. O Dino também determinou que a Procuradoria-Geral da República, aí sim, responsabilize eventuais omissões e crimes cometidos por gestores estaduais e municipais. Que é aquela conversa que a gente teve, quem viu aí na entrevista com o Felipe Moura Brasil, tá ligado? Manda para o prefeito, que é amigo do empresário, que é amigo do político. Você ficou quieto, você sabia? Vai ser responsabilizado. Vai ser responsabilizado. Um documento do Tribunal de Contas da União, o TCU, citado pelo ministro, indica que é impossível verificar o percurso completo de 81% das emendas pagas desde 2018. Eu tenho um palpite para onde foi o dinheiro, mas não vou dizer. Isso. Eu vou falar essa parte aqui, mas se eu for processada, eu levo todo mundo comigo, hein? Tá. Falando em pagar, o Careca segue de olho no Twitter. Mas que ousadia. Teve sua conta hoje fechada. Não, ele desativou a conta no X, que ele não usava há mais de um ano, ele falou. Bobagem. E tá cobrando, o Moraes está cobrando o pagamento imediato de uma multa que a empresa deve, o X. No ano passado, o STF intimou o X a bloquear o perfil do blogueiro Alan dos Santos da plataforma e também a fornecer à corte os dados cadastrais da conta, sob pena de multa diária de R$100 mil. A plataforma fez bloqueio, mas recorreu da decisão de apresentar os dados. O recurso foi negado em novembro e agora o Xandão quer que a empresa arque com o que deve. Alan dos Santos foi banido das redes sociais por disseminar notícias falsas, mas burla a proibição do STF, criando novos perfis. Ele vive nos Estados Unidos desde 2020 e é considerado foragido da justiça brasileira desde 2021, quando teve a prisão preventiva determinada no inquérito das fake news. Tem também a maior gengiva que se tem notícia na história. Eu não lembro da gengiva dele. Não é possível. É a única coisa que você vê quando você vê. Dente e gengiva. É uma coisa impressionante. E falando rapidamente aqui de Xandão, redes sociais e Alan dos Santos, a gente precisa contar que Alexandre de Moraes já tem outro desafeto na área da tecnologia internacional. Estou falando de Chris Pavlovski, o CEO do Rumble, que é uma plataforma de vídeo que estava desativada no Brasil
Brasil até esse mês. Numa ação protocolada em um tribunal federal de Tampa, na Flórida, a plataforma Rumble e a Trump Media entraram em uma ação conjunta contra Xandão. As empresas acusam o ministro de censura nos Estados Unidos ao ordenar a remoção do perfil de Alan dos Santos do Rumble. Bom, o nosso careca já determinou que o Rumble deve informar em 48 horas aqui no Brasil quem é o seu representante legal, tem que garantir que opera conforme as normas brasileiras e tem que bloquear o canal de Alan dos Santos. Quem é esse? É o CEO da Rumble que eu acabei de falar, você pode prestar um pouquinho mais atenção. Não, nem sempre. É que essa pauta é mala. Não, vamos adiante. E o Pavlovski, nome maravilhoso, está se mostrando muito indignado no Twitter. Ele disse primeiro em inglês que não era brasileiro, mas que ia proteger a liberdade de expressão do nosso povo a todo custo. E depois, numa postagem em português, disse, vamos ver a imagem. Não temos a então imagem. vamos... Eu vou ler, eu leio o tweet, não precisa Isso. rodar. Ele falou, recebemos mais uma ordem ilegal e sigilosa na noite passada, exigindo o nosso cumprimento até amanhã à noite. No caso hoje à noite. No caso hoje à noite. Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos vemos no tribunal. Afrontoso. Tá Tá nervoso. afrontosíssimo. Tá nervoso. E para encerrar, então, o bloco The Supremes, lá para cima, daquele jeito que a gente gosta. Isso. Deixa eu contar para vocês de uma lanchonete lá de Aracaju, que criou sanduíches com os nomes dos 11 ministros do STF. Por favor, foco na tarja. E apesar de ser o mais caro, no valor de R$ 42,99, o Alexandre de Moraes é um sucesso, Isso. tá? Mas o que que vem? É feito com 2 blends de carne de 150 gramas, queijo cheddar, bacon em tiras e salada. O lanche... X-Bacon. Isso. Tá. Gostei. O lanche mais barato leva o nome do Edson Fachin. Custa R$ 31,99 e vem com uma carne de 120 gramas, catupiry, cebola caramelizada e salada. Tá. Também uma boa mistura. O Decano Gilmar Mendes é como o Fachin, só que com 150 gramas de carne. Tá. Eu gostei das composições. Pena que é Aracaju, senão eu ia pedir para mandarem pra gente. Né? Eu tenho algumas ideias, mas também não são publicáveis. Tá. Ok, vamos adiante. Agora, se você preferir, você pode levar o combo lava-toga. Pra quem não lembra, a lava-toga é o nome que uma turma deu para uma CPI que nunca foi instalada por causa do Flávio Bolsonaro para investigar possíveis abusos do Poder Judiciário. No lava-toga você leva um Roberto Barroso, que ainda bem vem só com cheddar, cebola e um refri. O STF... É isso, é só isso. O combo é isso, entendi. Isso. O STF Burger é a prova de que o brasileiro cada vez mais sabe a escalação do STF, mas não sabe a da seleção brasileira, até porque ainda tem isso. E muda muito. Eu não lembro, mas Tem seleção, dizem que tem. não me lembro. Parece que o Neymar tá querendo jogar, inclusive. Tem isso. Vamos